Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Os ciganos, eles estão espalhados pelo mundo todo, mas a origem desse povo é um pouco, digamos, confusa. Muitas pessoas têm um certo preconceito contra eles, afirmando que são sujos, ladrões e desonestos em vários aspectos. Porém, como eu disse, isso não passa de um preconceito desnecessário. Enquanto isso, outros veem os ciganos como artistas, românticos e pessoas que levam sua vida de forma leve, sem muita preocupação. Não se sabe ao certo quantos ciganos existem, mas estima-se que há 12 milhões deles espalhados pelo mundo. A maioria vive na Europa, tornando os ciganos o maior grupo étnico minoritário do continente europeu. Mas qual a origem dos ciganos? Como foi que esse povo surgiu? Vem comigo, eu vou tentar contar o que se sabe sobre a origem desse povo conhecido no mundo todo. Quando falamos em ciganos, podemos dizer que eles são nômades, que se dividem em grupos e ficam perambulando por aí. Eles são ainda uma mistura de várias etnias, também conhecidos como Romi. Esse povo foi marginalizado ao longo da história por causa do seu estilo de vida. Também dizem que eles têm poderes místicos, de adivinhação, encantamento. As lendas afirmam que o amor pela liberdade muitas vezes os levam a cometer atos de crime enquanto vagam em suas caravanas de cidade em cidade. Eles foram acusados de espalhar doenças, sequestrar crianças e cometer assassinatos. Alguns especialistas dizem que as mesmas acusações feitas contra os ciganos também são direcionadas ao povo judeu há centenas de anos. O povo cigano sempre foi retratado como tendo tendências ocultistas e criminosas. Na literatura e nas músicas europeias, as mulheres ciganas foram retratadas como sedutoras, extravagantes, sexualmente disponíveis, exóticas e misteriosas. Esses estereótipos resistiram ao longo dos anos e ultrapassaram as fronteiras geográficas, culturais e sociais. Hollywood e os filmes europeus promoveram essas características para fins estritamente comerciais, ao mesmo tempo em que estabelecem a imagem das mulheres ciganas como sedutoras e feiticeiras. Bom, eu poderia citar dezenas de filmes que passam exatamente esse estereótipo dos ciganos, mas vamos ao que interessa. Durante muito tempo, a origem deles era um pouco confusa e vaga, mas um estudo recente deu algumas pistas sobre esse povo. Após uma análise genética feita em 13 grupos de ciganos europeus, foi confirmado que seus ancestrais deixaram a Índia em uma única onda de emigração há cerca de 1.500 anos. Anteriormente, já existiam alguns estudos linguísticos e genéticos que indicavam a Índia como origem dos ciganos, mas sem deixar claro onde ou quando eles surgiram. Assim, muitas lendas, como a que diz que os ciganos vieram do Egito, foram consideradas falsas. O que se sabe é que, por volta do ano de 1400, os ciganos viviam em toda a França, Alemanha, Itália e Hungria. Agora imagine como foi para os europeus, que levavam vidas monótonas dentro de suas pequenas aldeias, encontrar um bando de viajantes de pele escura, vestindo roupas estranhas. Eu suponho que para as pessoas que viviam na Idade Média, encontrar pessoas assim era como ver alienígenas. O primeiro relato documentado sobre os ciganos foi feito no século XIV por um monge irlandês. No relato, o homem disse que inicialmente pensou que os ciganos fossem os descendentes de Caim. Eles costumavam acampar nos arredores das cidades. Para tentar sobreviver, os homens trabalhavam como comerciantes de cavalos e metalúrgicos, enquanto as mulheres faziam serviços domésticos. Só que para sobreviver, os ciganos dependiam da generosidade da população local. Quando isso não acontecia, os ciganos roubavam, o que fez surgir a má reputação
que perpetuou ao longo dos séculos. Muitos ciganos foram presos por roubo e alguns até foram executados por seus crimes. Mas vale lembrar que isso aconteceu há centenas de anos e não é porque tais fatos foram registrados que quer dizer que isso aconteça atualmente. Como resultado, muitos países começaram a proibir a presença dos ciganos. A Espanha foi o primeiro país que emitiu um decreto contra esse povo, no ano de 1490. Por lá, ficou proibido suas vestimentas, línguas e costumes. A França e a Inglaterra decretaram ordens de expulsão na década de 1530. E muitos países da Europa Central forçaram os ciganos à escravidão, deixando esse povo sem escolha a não ser continuar com a vida nômade. Só que a perseguição aos ciganos foi muito pior durante o século XX, principalmente pelo temido Adolf Hitler. O líder nazista odiava os judeus, mas ele também desejava que todos os ciganos fossem exterminados. Isso porque esse povo foi acusado de muitos crimes pelos quais os judeus também foram condenados, incluindo coisas como sequestro de crianças e canibalismo. Para você ter uma ideia, quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, estima-se que entre 500 mil a 1 milhão de ciganos tenham sido mortos pelas mãos dos nazistas. Mesmo depois de enfrentarem as atrocidades cometidas pelos seguidores de Hitler, os ciganos continuaram marginalizados na Europa do pós-guerra e ainda tem que lidar com a discriminação, o preconceito, a exclusão e o isolamento, mesmo nos dias atuais. Até hoje, eles sofrem com a falta de informações da população. Na Europa, que, como eu disse, é onde está o maior número de ciganos do mundo, eles são muitas vezes forçados a viverem em lugares pobres. Só pelo fato de serem ciganos, muitas vezes são negados cuidados médicos adequados e oportunidades de emprego. Por isso, a expectativa de vida dos ciganos costuma ser de 10 a 15 anos mais curta do que a média geral europeia. O Centro Europeu dos Direitos dos Ciganos, na Hungria, tenta esclarecer para as pessoas o quão séria é a discriminação contra os ciganos na Europa. Na Bulgária, por exemplo, as leis que se aplicam à livre circulação dentro da União Europeia não valem para os ciganos. Aqui no Brasil, esse povo veio junto com os navegantes portugueses. Segundo alguns historiadores, os portugueses viram uma oportunidade de se livrar dos ciganos que eram considerados indesejados. Com isso, eles se estabeleceram em todo o território nacional, mas houve uma maior concentração na Bahia. Dos ciganos que vieram para cá, podemos destacar 3 grupos: os que vieram de Portugal e Espanha, que mantém o dialeto caló. O grupo Rom, que fala o idioma romani e que veio do leste europeu. E os sintis, oriundos da Alemanha e da França, que vieram para o Brasil após a Primeira Guerra Mundial. Pelo fato de serem nômades, os ciganos aparentemente incorporam hábitos e costumes das regiões em que vivem, mas existem alguns aspectos em comum entre eles. Esse povo sempre desempenhou profissões que podem ser exercidas em qualquer lugar, como ferreiros, comerciantes, cuidadores de cavalo e gado. Já as mulheres costumam se dedicar mais aos trabalhos domésticos, apesar de também poderem trabalhar como costureiras, rendeiras e artistas. Claro que hoje em dia muita coisa mudou, só que a essência desse povo costuma ser a mesma. Outras características marcantes são a fidelidade à família e ao clã em que vivem, além dos casamentos entre pessoas do mesmo grupo. E quanto à religião dos ciganos, você saberia me dizer no que eles acreditam? Os ciganos até têm um conjunto de crenças e princípios, mas eles não têm uma religião específica. Para eles não existe uma figura de Deus ou deuses, muito menos uma hierarquia religiosa. Bom, mas o fato é que, como eu disse anteriormente, eles se adaptam aos costumes e às culturas dos lugares onde moram. Por isso, podemos encontrar ciganos católicos, ortodoxos, evangélicos, espíritas e muçulmanos. Esse povo mantém boa parte da sua história através da tradição oral. Por isso, muita coisa que aconteceu ao longo dos anos acabou se perdendo no tempo. No entanto,
Eles têm uma cultura rica e fascinante. Os ciganos são frequentemente celebrados por sua herança musical, que influenciou o jazz, o bolero e a música flamenca. Além disso, as primeiras populações ciganas sustentavam-se como artistas, artesãos e comerciantes. Eles também frequentemente se identificam com subgrupos étnicos que compartilham variações linguísticas, estilos de vestimenta e ocupações. Felizmente, nos últimos anos surgiu uma preocupação com esse povo que foi perseguido ao longo dos anos. Aparentemente, as coisas podem finalmente estar melhorando para uma das culturas mais singulares da história. E você? Já conhecia a história dos ciganos? Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!